Não é uma energia. Ele é Deus, é pessoa e é presença. Agora a gente vai para a palavra. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. Amém. A verdadeira vida cristã só começa quando o Espírito Santo deixa de ser uma teoria e se torna uma experiência. Depois, quando o Espírito vem sobre alguém, ele não apenas age, mas ele habita. Não apenas toca, mas transforma. Não apenas inspira, mas reconstrói tudo por dentro. Então ele faz uma mudança total. Ele não apenas fica em somente letras. Ele vive. E para que serve esse poder? Muita gente pensa que o Espírito Santo é apenas para sentir algo forte no culto. Mas o poder do Espírito tem um propósito em nós, não um espetáculo. Ele serve para, que nós vamos falar agora do poder. Para que serve esse poder do Espírito Santo em nós? Para testemunhar. Não precisa abrir. Em Atos 1:8 diz assim: receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então o poder, ele não vem para te deixar famoso, mas para deixar Jesus conhecido. Não vem para te exaltar, mas para exaltar o nome dele. Então quando a gente faz alguma coisa para Jesus, seja ela qual for, seja a menor das coisas, a gente não está fazendo para glorificar o nosso nome. Não é para a gente falar, eu fiz, eu consegui. Não, foi por meio dele que a gente conseguiu. É por meio dele que todas as coisas a gente pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, é tudo. Não é apenas algumas partes, é tudo. Tudo que a gente possa imaginar, seja lavar uma louça bem, até pregar no culto. Então tudo a gente consegue, mas não por nosso meio. Porque se fosse por nós, a gente já teria desistido. Se fosse por nós, a gente não conseguiria, mas por causa dele a gente consegue. 2. Para vencer o pecado. Onde a força humana termina, o Espírito começa. Em Romanos 8:13 diz assim: e pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Sem ele, tentamos vencer o pecado na carne e não conseguimos. Mas com ele, o pecado perde a força. Isso entra muito naquela parte do que eu alimento é o que me domina. Porque se eu alimento mais a carne, o que vai me dominar é a carne. Se eu alimento mais vídeos que não vão agregar nada na minha vida espiritual, se eu fico assistindo série o dia todo, se eu fico pensando baboseiro o dia todo, o que a gente alimenta não está sendo o nosso espírito. Porque se Deus ele fala assim, que tudo quanto é bom, tudo quanto é santo, tudo que for do céu a gente deve pensar, então por que a gente está colocando os nossos pensamentos em o que não deve, o que não presta? Eu sou inútil, eu não presto, acho que aquilo não vai dar certo, eu acho que aquilo não vai funcionar, eu acho que... Do que adianta? Do que vai mudar na nossa vida é isso? Deus ele fala, Jesus, o Espírito Santo, ele não fala isso pro nosso mal, ele não fala isso, você tem que parar de assistir série, Ariadne, você tem que parar de jogar, não, mas saiba pôr prioridades. Saiba também dar o bom testemunho que nós devemos dar. Porque se o Espírito Santo habita dentro de nós, nós temos que entender que temos que nos vestir e agir como o céu age. E não como do jeito que a gente quer. Não do jeito que nós decidimos ser. Mas sim, nos renunciando. Sim, deixando a nossa carne de lado. Escolhendo o que vai nos fazer bem, de verdade. Porque a gente acredita que as coisas do mundo, elas nos fazem bem. Mas elas não fazem. Elas podem até naquele momento trazer uma vontade, uma satisfação, mas é momentâneo. Aquilo nunca vai te saciar por inteiro, porque tudo o que é instantâneo não vai ser eterno. Tudo que é no momento nunca vai, nem sempre, vai te dar aquela satisfação de estar com Cristo. Não é a mesma coisa. Então isso vai muito do que a gente alimenta. 3. Para viver uma vida sobrenatural. Então, o poder do Espírito Santo
também é para a gente viver uma vida sobrenatural. O Espírito Santo traz discernimento, coragem, sabedoria, autoridade, ousadia, revelação, cura interior, operações de milagres e dons espirituais. Então o que mais a gente está procurando? Se ele traz completinho a lista inteira do que a gente precisa, o que a gente tem procurado lá no mundo? Se Deus ele trouxe o Espírito Santo, ele fala assim em Atos, não sai daí até que o Espírito desça sobre vocês. Se ele tem todo esse cuidado com a gente, por que nós estamos procurando coisas lá no mundo que não vai satisfazer o nosso espírito? Porque sendo que ele fala, ele traz o discernimento. Então, em qualquer prova, vamos supor, eu vou saber discernir a pergunta. Eu vou saber interpretar. Coragem. Então eu vou fazer aquela prova. Não é pra mim ir porque o mundo está dizendo que não é mas eu vou porque o Espírito diz que sim. Sabedoria. Como que eu vou agir na situação? É uma prova? Então eu vou estudar uma semana antes. Autoridade. Eu vou conseguir fazer aquela prova. Meu Deus. A autoridade não é você ficar... não, eu não sei se eu consigo, porque o Espírito Santo ele fala que a gente tem autoridade para pisar na cabeça de serpente. Verdade. Se ele deu essa autoridade para aqueles que receberam o Espírito Santo, então por que a gente está com medo? Por que a gente está deixando Senhor. essa coragem? Que nossa, papai. sumir? Verdade. A gente tem que entender isso. Ousadia. Na Bíblia fala, é uma coisa que me pega muito, que na Bíblia fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Simples. O que é tímido? Eu não vou pregar a palavra não. Porque eu tenho... Vai, sei Meu lá. Deus! Eita Deus! Vai aquela pessoa... Rala, papai! Mas aí, a partir do momento que a gente entende que se a gente agrada ao homem, a gente desagrada a Deus, Sim. a gente faria mais a vontade dele. É verdade. Revelação. Só o Espírito Santo traz isso. Não adianta, você pode tentar o jeito que você quiser, você pode procurar nos livros mais antigos do mundo, você não vai conseguir isso, essa revelação que o Espírito Santo tem de nos mostrar a realidade. Sim. De nos mostrar o que realmente acontece no mundo espiritual ou até mesmo no mundo físico. Porque a Bíblia é um manual, tanto para o nosso lado físico quanto espiritual. Cura interior. Então, se desde quando da nossa criação a gente sofreu traumas, a gente passou por momentos que nos afastaram de Deus, o Espírito Santo está aí. Amém. Ele está aí justamente para isso, e não é por obrigação que ele está, que eu não sei o que, quer fazer de mau jeito. Não, ele está aí por amor. Aleluia. Ele está aqui para nos ajudar a nos aproximar de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Ele está Glória aqui a para Deus. fechar nossas feridas que nos afastam dele. Sim, Senhor. No caso de Deus. Operações de milagres. Então, através dele, a gente cura. Através Verdade. dele, a gente ajuda. Verdade, meu Pai. Dons espirituais, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Vou falar um pouquinho melhor sobre. O cristão cheio do Espírito Santo não vive limitado às circunstâncias. Porque dentro dele não há fraqueza humana apenas, mas há um poder maior do que o que está no mundo. Aleluia. Então, um cristão cheio do Espírito, ele não vive limitado pelas circunstâncias. O que é circunstâncias? O ônibus quebrou, e agora? O que eu vou fazer? Não, ele não fica pensando naquilo. Ele fala, nossa Deus, obrigada porque eu recebi um livramento. Obrigada, Deus, porque eu sei que o próximo não vai acontecer alguma coisa ruim. Então, nós, como temos o Espírito Santo, a gente tem que entender que nós não devemos ficar limitados a essas situações que acontecem. Porque dentro de nós não vai ter só a nossa fraqueza humana, nosso pecado, a nossa vaidade. Não, vai ter o Espírito Santo. É verdade, É verdade. Senhor. A evidência do caráter de Cristo. Muita gente procura os dons, mas Deus procura em nós o fruto. Meu Deus, Jesus. É possível ter dons e não ter caráter, mas ninguém tem fruto sem ter vida no Espírito. Uma coisa ela não interliga com a outra. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Note que não são frutos, é fruto, no singular. Ou seja, é um caráter só dividido em manifestações. Então vamos falar um pouquinho sobre esse fruto do Espírito em nós. O amor. A base de tudo. Não é um sentimento, é uma decisão, um sacrifício, uma ação. E tem até aquela palavra na Bíblia: do que adianta eu falar a língua dos anjos? Não vai adiantar de nada se eu não tiver amor. Não vai adiantar de nada a gente falar da forma mais bonita. Não vai adiantar de nada a gente se vestir o mais bonito possível se a gente não tiver amor. Porque ele é a base de tudo. Se eu não amo, eu não faço a obra. Se eu não amo, eu não renuncio. Se eu não amo, eu não largo tudo por Jesus. Se eu não amo, eu não ajudo. Então o amor é a base de tudo. A alegria. A alegria não depende do bolso, do humor ou da situação. E a gente lembra daquela palavra, que na presença do Senhor até a tristeza falta de alegria. Então, independente da circunstância, independente do que a gente esteja passando, a gente vai estar feliz. Verdade. A gente vai estar alegre. É verdade. Com um sorriso no rosto. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós e a graça dele que nos basta. Glória a Deus. A gente não precisa de mais nada. Quando a gente entende, porque o ser humano ele é insatisfeito com tudo, mas a partir do momento que a gente entende que nada mais nos falta, a gente vai entender que na circunstância a gente deve ser alegre. É. Até porque a palavra de Deus diz que se te mostrares fraco no dia da fraqueza, assim vai ser. Você vai ser fraco. Mas se você se mostrar forte, então você vai ser forte. Não por bem próprio nosso, mas por causa do Espírito. 3. A paz. A paz que não foge da guerra. A paz que reina dentro do caos. Então o Espírito Santo ele traz essa paz. A paz que o mundo não dá. A paz que só o Espírito traz pra gente. É aquela paz, aquele conforto que pode estar a pior situação da nossa vida. A gente vai estar tranquilo. Não vai estar aquele turbilhão de sentimento, de pensamento, de vontades dentro de nós. Não, porque a gente vai saber que aquilo vai cooperar para o nosso bem. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é equilíbrio. Sim. Então por que dentro de nós vai estar confusão? Se o Espírito Santo, ele é essa justiça, esse equilíbrio dentro de nós, então não há por que a gente não ter essa paz. 4. A longanimidade. Paciência sobre pressão. É suportar sem explodir. E aí ele entra um pouquinho também na mansidão e no domínio próprio. Então a benignidade. Ser tratável. Ter leveza na alma. Bondade. Fazer o bem intencionalmente. Então, você não vai olhar pra quem, você só vai fazer o bem. Você não vai olhar, ai, aquela pessoa tá fedida, eu mesmo não vou ajudar. Ai, eu não sei se eu consigo ajudar essa pessoa, eu não vou ajudar. Não, você vai porque o Espírito Santo tem esse caráter dentro de você. Vai, Davi. Porque o Espírito Santo, ele criou esse caráter dentro de nós. Então, impulsamente, a gente vai fazer isso. A gente vai, a gente nem pensa, peraí, o que a gente pode fazer? O que a gente pode pensar para cooperar, para fazer a vontade de Deus sobre essa pessoa? O que a gente faz? A gente não vai nem pensar duas vezes. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Fidelidade. Alguém confiável, constante e firme. Ou seja, alguém que não tem um coração dobre. Um coração que cogita entre dois pensamentos. Um coração que fala, eu sou fiel a Deus, mas eu também sou fiel às minhas vontades. Ah, então eu vou ir para a igreja amanhã e depois de amanhã eu vou pecar. Ah, então peraí,
sexta-feira eu vou me libertar, e aí segunda-feira eu volto pro que eu tava fazendo. Não. Meu Deus. Deus, ele não é assim. E se ele fala que a gente é a imagem e semelhança dele, por que não estamos nem tentando ser igual a ele? Não estamos nem tentando ser semelhantes a ele, porque aqui a gente está nessa terra para ser testemunho dele. Para ser testemunho você tem que ser igual. Não adianta você fazer o que você fala, você não fazer o que você fala e querer que esses frutos frutifiquem dentro de você, de mim também. Deus, ele não é infiel. Deus, se ele fala, ele cumpre. Deus, se ele promete alguma coisa para nós, ele vai falar, ele vai fazer. Porque ele não é infiel que nem nós, ele não é corrompido, ele é santo. E olha só, ainda que ele seja santo e conhece o nosso íntimo e som do nosso coração, ele ainda fala, sede santos. Como eu sou. Não que a gente vai ser perfeito, a gente não vai ser perfeito, não, nem adianta tentar. Não, tentar sim, a gente tem que tentar. Mas nem adianta ensoberbecer. Não adianta, porque a gente não vai ser perfeito que nem Deus. É verdade. Mas ele mesmo já conhecendo isso, mesmo ele já sabendo, ele fala, sede santos, tenta. Tenta. Porque com ele a gente é mais que vencedor. Amém. Com ele, se a gente acreditar, se a gente tem fé, vai dar certo. Se for da vontade dele, claro. Então, 8. A mansidão é uma força controlada, não é fraqueza. É uma força sobre a autoridade de Deus. E aí a gente lembra daquela palavra que Jesus ele fala que aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Que eu sou manso e humilde. Então, se Deus ele sabe lidar em todas as situações, se ele permanece tranquilo, a gente tem que ser igual. Verdade. Quando surgiu um problema, ou até mesmo quando a gente estiver naquele dia bom, a gente tem que pensar o que Jesus faria. Porque em todo momento da Bíblia, se a gente for paginar a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai ver que está falando sempre de Jesus, sempre se volta a Ele. Mesmo que não fale diretamente, mas sempre se volta. Então, se fala sobre Deus, se fala que essa palavra que Ele fala, que ser de humilde e manso, então nós temos que tentar ser, até conseguir. 9. O domínio próprio. Ter controle sobre desejos, impulsos, palavras e ações. Então, o domínio próprio é a renúncia. O domínio próprio é você olhar e falar, não vou fazer aquilo. É, verdade. Ai, mas eu quero, mas eu não vou. Ai, mas eu queria tanto, meu Deus, mas eu não vou. Eu não vou. Porque você tem uma prioridade. E quando você estabelece uma prioridade na sua vida, você não pode dar conta de todas as outras que eram do seu passado. Se você pecava, você vai parar. É. Se você... Vamos entender a situação. Porque pecado, a gente sempre vai pecar porque somos pecadores. Mas estou falando um pecado constante, que a gente já está consciente. É, verdade. Então a gente vai deixar isso de lado. Porque a gente vai aprender a ter domínio próprio. Os dons, eles mostram o quanto Deus pode te usar. Mas o fruto mostra o quanto Deus transformou você. Meu Deus. Então não adianta a gente só ter os dons. Não adianta a gente saber falar em línguas, a gente saber ter a palavra fácil ali para manusear. Não adianta. A gente precisa ter Ele dentro de nós. Verdade. A gente precisa ter Ele transformando nós diariamente. Como a Ariadne falou que a salvação é diária. Então, se hoje você busca o Espírito Santo, você vai ter que buscar Ele amanhã de novo. Aleluia, sim, Jesus. Então, se você acha que você veio no culto e só isso basta para sua semana, eu sinto em te dizer. Assim como você sente fome todos os dias, assim como você precisa comer o alimento físico, arroz, feijão, feijoada, não importa o que seja, você precisa se alimentar, você também precisa alimentar o teu espírito. Verdade. Porque o teu espírito ele também sente fome. Verdade.
Ele também sente sede da presença de Deus. A nossa alma anseia por Deus e pelo Deus vivo. Então a gente vai continuar ignorando Ele? Ou a gente vai voltar a alimentar o nosso espírito? Senhor Jesus. É uma decisão nossa. Eu não posso tomar essa decisão por você, e nem você por mim. Muito menos Deus. Porque Ele deu livre-arbítrio para Rafael escolher, para Luiz escolher, para o Luiz escolher, porque é verdade, Senhor com Jesus. Davi. Obrigada, meu Pai. Ele deu livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente quer na nossa vida. Aleluia! Só que a gente também tem que entender que o escolhido não tem escolha. Que independente você sempre vai voltar. Verdade. Porque dentro de nós tem uma alma que anseia por Deus. Sim, Senhor. Dentro Jesus. de nós sempre vai ter a nossa alma pedindo ao Senhor para ajuda. Aleluia, Senhor. Aleluia, Agora nós Deus. temos que decidir se a gente vai tornar isso mais fácil ou tornar mais difícil. O fruto é a prova de que o poder gerou transformação. O Espírito não te dá o poder para você parecer espiritual, mas para você ser espiritual. O poder opera no instante e milagres acontecem rápido. Mas o fruto cresce no processo e o caráter se forma com o tempo. Por isso que Jesus disse, pelos frutos conhecerei a árvore. Então, não é pela manifestação do poder dele em nós, com milagres, com prodígios, com maravilhas. Não, é pelos nossos frutos. É quando internamente, quando você está sozinho, quando você está na escola, quando não tem ninguém ao seu redor que vai te julgar, vamos dizer assim, você fazer o bem. Você escolher a Cristo. Você decidir honrar Ele. Não na frente de pastor, não na frente de apóstolo, não na frente daquela pessoa que você não mostra fraqueza, não. Porque o Deus, Ele está ali olhando. E Deus, Ele está se agradando de nós? Será? Será que a gente pode olhar para Deus e falar, Deus, eu não estou em débito contigo, Pai. Eu não estou em débito com o Senhor, Pai. Eu não estou te devendo Senhor. nada. Claro que, reforçando que como sermos pecadores, a gente não vai entregar tudo que nós temos. Porque nós não conseguimos. Do jeito que Ele fez por nós, do jeito que Ele se entregou por nós na cruz, nem o pouco que a gente entrega. Verdade. Não é pelas emoções e nem pelos dons, nem pelos momentos do culto. É pelo caráter que o Espírito formou dentro de você. Então, uma vida no Espírito, como produzir o fruto e caminhar em poder. Nós devemos permanecer. Quem permanecer em mim, dá muito fruto, que diz em João 15, 5. Quem não tem tempo com Deus, não tem fruto, pois o fruto nasce de intimidade. 2. Submissão. O Espírito não divide o trono. Ou você manda na sua vida, ou Ele manda. Entrega gera transformação. 3. Renúncia diária. O fruto cresce quando a carne é negada. O fruto cresce quando a carne é negada. A carne consiste, mas o Espírito insiste. Então não tem como as trevas habitar onde a luz já entrou. Tudo se volta para uma escolha nossa que nós temos que fazer. Renúncia diária. O fruto cresce quando a carne é negada. A carne existe, mas o Espírito insiste. Verdade, 4. Senhor Jesus. Sensibilidade à voz do Espírito. Aleluia. Ser sensível, Deus. entender que Ele fala pela palavra, pela consciência, Oh, meu Pai. pela paz, pela convicção e pelo discernimento. Então Ele fala pela Bíblia, Ele fala na nossa mente, Ele fala pela paz do nosso coração, pela nossa certeza e a nossa fé, e fala pelo discernimento. Então, peraí, aquilo ali é de Deus. Por isso que é bom a gente conhecer a Bíblia. Porque é através dela que o Espírito ele nos lembra e nos ajuda a discernir a situação. Uma vida cheia é uma vida guiada pelo Espírito, diz em Romanos 8,14. 5. Uma comunhão.
O ambiente importa, pois sozinho o fogo se apaga, mas em comunhão o fruto amadurece. Aleluia, glória a Testemunhar Deus. de Deus com os outros gera fé. Amém, Senhor. Sabe o que está na Bíblia? Quando a Rafaela conta o que aconteceu com ela de fé, isso revifica a minha fé. Quando o Luiz fala alguma coisa que aconteceu na semana dele, uma experiência, isso revifica a minha fé. Por isso que é importante a gente estar em comunhão. Quão bom seria que os irmãos vivessem em comunhão, que os irmãos vivessem em união. Por que a bispa bate tanto nisso? Por que será? Porque se eu sei que a Ariadne está com dificuldade e eu ajudar ela, então a Ariadne vai ajudar a Rafa amanhã. Se a Ariadne ajudar a Rafa amanhã, a Rafa vai ajudar o Kelvin amanhã. Depois de amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, e assim vai. Verdade. É aquela famosa frase, a união faz a força. É verdade. E é verdade. Porque se o Espírito, Deus e Jesus, eles são unidos, três em um só, se ele é unido com o corpo de Cristo, então nós devemos ter essa comunhão também. Nós precisamos fazer diariamente as seguintes perguntas, se vou finalizar. Grava bem. Você quer o poder ou a transformação? Você quer sentir Deus ou viver como alguém que carrega Deus? Meu Deus. É, Senhor. 3. O Espírito Santo está apenas visitando a sua vida ou governando a tua vida? Eita Deus, meu 4. Deus. Há frutos visíveis ou apenas no momento? Se você quer que o Espírito Santo não seja apenas uma visita em tua vida, mas um governo, se você quer mais do que sensações, quer transformação, caráter, fruto, poder, hoje é o dia de se render ao Espírito Santo. Glória a Aleluia, Deus, Senhor aleluia. Jesus. Ele não procura pessoas Glória a perfeitas. Deus. Verdade. Ele só procura aqueles que decidem e querem estar disponíveis para ele. Amém. Porque até o Amém. nosso tempo a gente tem que decidir. Sim. Não adianta Amém. de nada a gente falar aqui para nós mesmos, eu quero o Espírito Santo, eu vou buscar ele. Mas a gente não ter esse tempo com ele. Porque a partir do momento que eu invisto na Luísa, eu falo, Lu, vamos conversar todos os dias? É uma coisa. Mas e se eu mando mensagem pra Lu, ó, Lu, como você tá? Vai criando uma intimidade. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Verdade. Se eu falo, oi Espírito Santo, bom dia. Oi Jesus, bom dia. Oi Deus, bom dia. Como o senhor tá? Pode até parecer bobo. Mas é uma intimidade. É verdade. E aí tá aquela palavra. Se você permanecer em mim e eu permanecer em vós, pode pedir o que você quiser. É. Mas ele não fala se você permanecer em mim, ele tem que estar em nós também. Não adianta só Deus fazer, nós também temos que fazer a nossa parte. Sim. E é o que eu sempre falo, 50% nosso e 50% de Deus. Não adianta só Deus fazer a parte dele, não adianta só Deus realizar os milagres, não. Nós temos que buscar para que isso possa acontecer também. Aleluia. Então nós temos que fazer essa decisão hoje. Aleluia, É Senhor. um Deus para nossa vida. Existem só dois caminhos. Sim, sim e o não, não. Nós que temos que decidir. Nós queremos o Espírito Santo de verdade ou a gente não quer? Nós queremos Eita, realmente levar ele papai. para nossa vida Aleluia. ou a gente não quer? A gente decide. Não Glória é a Deus que vai decidir Deus. isso por nós. Não é Deus que vai pegar a nossa mão e falar assim, filho, você vai decidir tomar o Espírito Santo para sua vida agora. Aleluia. Não, ele não vai fazer isso porque ele não vai obrigar você. Deus, ele sim é justiça, mas ele também é amor. Sim, meu Pai. Então a gente tem que entender isso. Ele não vai nos obrigar a fazer algo que nós não queremos. Verdade. Ele não vai. Mas a gente tem que decidir. Amém? Amém. Vamos se levantar? Feche seus olhos. Espírito Santo, muito obrigada por essa palavra, Deus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigada por ter falado ao nosso coração. Obrigada por ter abrido as nossas mentes. Obrigada, Pai, por ter confortado aquele que estava sem paz. Obrigada, Jesus, pelo Senhor ter explicado essa palavra para nós. Aleluia. Que nós possamos sair daqui diferentes, entendendo Sim, meu que o Deus. Senhor, Sim, meu Pai. que para seguir uma vida contigo, Pai, nós temos que tomar uma decisão diária. Jesus, que nós venhamos sair daqui decididos a te obedecer. Decididos a entender, a procurar, a buscar. Porque nós temos que buscar ainda enquanto se pode achar, Pai. Porque quando o Senhor voltar, Jesus... Ai, Pai...
Será que vai ter jeito? Nós temos que pensar nisso todo dia. Nós temos que pensar na nossa salvação todo dia. E é isso que o diabo não quer que façamos. Então nos dá esse discernimento. Coloca os seus frutos em nós. Espírito Santo, entra dentro de nós. Habita e faz morada. Aleluia. Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa tomar lugar. Deus, que o Senhor possa nos transformar. Pai, não só nessa noite não, mas a partir do momento que nós saímos dessa porta para fora. Manda situações, manda circunstâncias. Sim, Jesus. Para que o Senhor, para que nós venhamos provar a nossa fé, para que nós venhamos nos fortalecer em Ti, para que nós venhamos, Pai, crescer espiritualmente. Porque nós aprendemos mais com os erros do que só na leitura. Sim, Jesus. Pai, mas fortalece o nosso coração. Sim. Coloca uma fome insensata, Pai, por Ti. Insensável Em nome de por Ti. Jesus, para que nós venhamos Te buscar todos os dias. Para que nós venhamos, Pai, ter esse amor e essa disciplina. Aleluia. Mesmo quando não queremos. Sim, meu Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Obrigada a todos que assistiram a live e a todos que estão aqui também. Peço perdão novamente porque a bispa ela teve missão e acabou que ela não conseguiu comparecer. Mas sexta-feira que vem ela está de volta, creio eu. Gostaria de pedir que todos venham entrando nas redes sociais do Ministério, no TikTok, Facebook, compartilhando, vem nos vídeos dando like, porque isso ajuda bastante, engaja bastante, né? Porque o Ministério ele tá com uma missão aí de combatendo a fome lá, onde era ali? Moçambique. Lá em Moçambique, né? Então isso vai ajudar a compartilhar para que as pessoas elas possam ver que Deus ele ainda está agindo. Verdade. Que Deus ele ainda se preocupa, que ele se preocupa e sempre se preocupou. Mas às vezes a gente fica desapercebido por isso. Então muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por se manter até o final, por escutar a palavra e deixar essa palavra brotar dentro de você, amém? Aleluia. Que a graça de Deus e as doces consolações do Espírito Santo não estejam somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? O culto está encerrado. Amém.